Olá! Em 2019, Pedro Almodóvar completou 70 anos. Na ocasião, muita gente achava que a sua criatividade já não era mais a mesma. Afinal, desde 2011 ele não fazia um grande filme, como A Pele que Habito. Depois disso ele fez Os Amantes Passageiros e Julieta, que foram dois filmes que dividiram a opinião da crítica e do público e não foram premiados em festivais importantes. E a resposta não poderia ter vindo em melhor estilo. Se Fellini fez 8,5 como uma autorreflexão sobre a dificuldade de se realizar um filme, a falta de criatividade, Almodóvar faz de Dor e Glória o seu 8,5 almodovariano. Não foi a primeira vez que o Almodóvar refletiu sobre o próprio ofício. Ele já tinha feito isso em A Lei do Desejo, em Má Educação, em Abraços Partidos. Só que Dor e Glória é claramente o filme mais autobiográfico de Pedro Almodóvar, o filme mais pessoal de Pedro Almodóvar. A começar pela composição do personagem do diretor de cinema, o Salvador, interpretado pelo Antônio Bandeiras. O Bandeiras está com cabelo igual ao do Almodóvar, se veste igual ao Almodóvar, inclusive o apartamento onde ele mora é igual ao apartamento onde o Almodóvar mora. O filme não foi filmado no apartamento do Almodóvar, mas tenta reproduzir a decoração do apartamento onde o Almodóvar mora. Outro elemento claramente autobiográfico são os flashbacks, né? A gente vai ver o pequeno Salvador cantando no coro da escola. A gente vai ver a infância dele, uma infância muito humilde, né, em que ele já era alfabetizado precocemente e ajudava a mãe fazendo uma renda extra, né, e aqui no filme a gente vê o encontro dele com um jovem daquela comunidade que ele ensina a ler e escrever, e ele acaba se apaixonando por esse rapaz, né. É bom sempre ter em consideração que o Almodóvar deu entrevistas dizendo que Dor e Glória é um filme com elementos autobiográficos, mas não é 100% autobiográfico. Então ele diz que não foi exatamente dessa maneira que ele encontrou o primeiro amor da vida dele, que despertou ele para a sua sexualidade, mas o fato é que há outros elementos que são claramente autobiográficos. Né? A relação dele com a mãe, por exemplo, é um dos momentos mais tocantes no filme Dor e Glória. Não é à toa que ele escolhe para interpretar a mãe, primeiro a Penélope Cruz, quando ele é menino, e depois a Julieta Serrano. Além de serem grandes atrizes, elas interpretaram personagens de mães marcantes na obra de Almodóvar. Então, mesmo que elas não se pareçam, né, para uma interpretar a outra envelhecida anos depois, é importante ter em mente que o Almodóvar escolhe as duas pelo que elas representam na sua obra. Há um simbolismo grande aí. O próprio diálogo do Almodóvar com a mãe, já mais velha, pouco antes dela morrer, quando ele relembra para assistente dele como foram os últimos dias da mãe, é uma coisa muito bonita, muito emocionante, porque é como se através do filme, através de Dor e Glória, o Almodóvar refletisse sobre a relação dele com a mãe e de certa forma lavasse uma roupa suja com um diálogo que talvez ele nunca tenha tido oportunidade de ter com a mãe quando a mãe dele era viva. Então é muito tocante, é muito bonita essa cena. Então a gente percebe como essa relação dele com a mãe era tensa de parte a parte, algo que não ficava claro, por exemplo, quando a mãe dele fazia pontas em alguns filmes dele, que eram sempre pontas muito engraçadas. Outro elemento que chama atenção, autobiográfico, é justamente essa crise existencial do personagem, né? O personagem do Salvador, ele sofre com essa crise, ele não sabe o que vai fazer, qual vai ser o seu próximo filme, como uma espécie de 8,5, né, de Fellini, só que almodovariano, e ele sofre com dores físicas também, né? O Almodóvar, pouca gente sabe, mas o Almodóvar não escuta muito bem de um ouvido, tanto que ele só dá entrevistas pessoalmente, e o Almodóvar, ele também sofria com dores na coluna, assim como o personagem. Outra coisa que as pessoas tendem a fazer confusão é achar que o Almodóvar também foi viciado em heroína, como o personagem do Salvador Malo. A heroína, no caso de Dor e Glória, é apenas um instrumento de autoconhecimento, de autolibertação, né? Só que de repente o personagem percebe que ele não precisa da heroína para se encontrar. Uma das cenas mais bonitas do filme é quando o ator faz um monólogo no teatro baseado num texto que o Salvador está escrevendo, e na plateia está o amor de juventude dele, do qual trata o monólogo. No monólogo ele chama esse personagem de Marcelo,
Mas o homem que foi esse amor de juventude dele, que se materializa ali na plateia, se chama Federico, ou seja, Federico como Fellini e Marcelo como protagonista de La Dolce Vita, uma referência clara à obra de Federico Fellini, se a gente está falando aí da semelhança entre Dor e Glória e o 8,5. A conclusão a que a gente chega após assistir Dor e Glória, esse filme com tantos significados, com uso tão criativo da metalinguagem, é que Deus me livre de pensar que a criatividade de Almodóvar acabou. Aos 70 anos ele mostra que ainda tem muita lenha para queimar. E é assim, com chave de ouro, que a gente termina a nossa jornada Almodóvar. Espero que vocês tenham gostado de estarem na minha companhia ao longo desses 21 dias, mas não acaba por aqui não. Amanhã, às 8 horas, no Instagram, eu vou realizar uma live. A gente vai discutir elementos que eu tratei na jornada, a gente vai falar de outras questões envolvendo a obra de Almodóvar e eu vou dar mais detalhes da minha mini pós sobre Pedro Almodóvar, o curso que eu vou começar no início de agosto e eu espero reencontrá-los lá. Então amanhã a gente tem um encontro marcado às 8 da noite com a live sobre Almodóvar no meu Instagram e não deixe de clicar no link da bio e se inscrever na jornada para você ficar por dentro de como vai ser esse nosso curso sobre Almodóvar. Tá bom? Até lá!